Na abertura de um fórum brasileiro anual no Reino Unido, o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que a redução das desigualdades e o restabelecimento dos parâmetros sobre o que é verdade e o que é mentira são fundamentais para o aprimoramento das democracias no país. A reportagem é de Beatriz Manfredini. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, defendeu neste sábado a reforma tributária e um sistema progressivo de pagamento de impostos. Ele participou do Brasil UK Forum, evento realizado anualmente em Oxford, no Reino Unido. Durante o discurso, Barroso elencou 10 tópicos que considera fundamentais para uma agenda constitucional para o Brasil. Segundo ele, o país tem dificuldade de encontrar pautas comuns, já que a população ainda vive polarizada. Barroso começou a fala discursando sobre democracia. O Brasil é um país que viveu e vive ainda essa polarização global, com muita dificuldade de estabelecer alguns denominadores comuns patrióticos no verdadeiro sentido do termo patriota. A democracia foi a ideologia vitoriosa do século XX, tendo derrotado todas as alternativas que se apresentaram: o comunismo, o fascismo, o nazismo, os regimes militares e os fundamentalismos religiosos. A democracia constitucional tem lugar para todos que saibam respeitá-la: liberais, conservadores, progressistas. Só não tem lugar para quem não se disponha a respeitar as regras do jogo e a respeitar os resultados eleitorais. Ao citar o enfrentamento da pobreza e melhor distribuição de renda, no segundo tópico, o ministro do STF afirmou que no Brasil os patrões pagam menos impostos do que os empregados. Nós realizamos recentemente uma importante reforma tributária para a simplificação do sistema. Porém, ainda temos um sistema tributário extremamente regressivo e concentrador de renda, e é preciso ter essa percepção, porque sem mudar o sistema de tributação nós não conseguiremos fazer uma redistribuição adequada de renda. O Brasil é um país, eu fui advogado 30 anos, e o sistema tributário brasileiro fazia com que a minha secretária pagasse mais imposto de renda do que eu. Portanto, o Brasil é um país em que o patrão paga menos imposto de renda do que o empregado. Entre outros pontos citados, como o desenvolvimento econômico, a educação básica e a segurança pública, Barroso chegou ao 6º item, o investimento em ciência e tecnologia. Durante esse tópico, ele defendeu a regulamentação das plataformas digitais. E nós precisamos, inclusive, regular as plataformas digitais, esse mundo que se tribalizou por conta dessas plataformas em que as pessoas vivem no seu viés de confirmação, sempre lendo as mesmas coisas e se radicalizando, e num mundo em que a imprensa sofreu uma crise no seu modelo de negócio e nós perdemos esse espaço importante de criação de fatos comuns sobre os quais as pessoas formem as suas próprias opiniões. O que esse mundo das plataformas digitais acabou criando foram tribos que têm narrativas próprias e que já não compartilham mais os mesmos fatos. O presidente do STF ainda defendeu o investimento em saneamento básico, habitação, sustentabilidade e estabilidade institucional. Pois é, Mano Ferreira, Bruno Pinheiro, não é a primeira vez que o ministro Barroso, presidente do STF, defende em seus discursos, seja em fóruns, palestras, em faculdades, aula magnas, enfim, alertando aí a necessidade de enfrentar pobreza extrema, desigualdades injustas, regulamentação das plataformas digitais. O que ele pretende com esses discursos? Olha, o ministro Barroso possui uma visão, digamos, um tanto peculiar sobre o papel das Supremas Cortes. Ele, antes de se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal, como professor universitário, já defendia teoricamente essa visão de que cabe ao judiciário ser uma espécie de ponta de lança do iluminismo, né? Que tem o judiciário como um papel de empurrar a civilização para um caminho de mais prosperidade, o que não é, digamos, a visão mais
ortodoxa sobre o papel do judiciário, que seria de pura aplicação da lei numa visão mais tradicional da divisão de poderes. Mas o fato é que o ministro Barroso se tornou ministro do Supremo Tribunal Federal com a aprovação legítima do Senado Federal, já sabendo que ele tinha essas visões sobre a função da Suprema Corte. Então, não podemos nos surpreender com os seus discursos a respeito do caminho para uma sociedade mais próspera e menos desigual, que é o que o ministro sempre defende, né? Não é algo que seja surpreendente nem novo. Essa é a agenda que o ministro Barroso acha que é depreendida da Constituição Federal e ele entende que cabe ao Judiciário um papel de empurrar essa agenda para frente. E a gente está acompanhando a história se repetindo porque ministros do Supremo Tribunal Federal acabam assumindo uma função que seria do Congresso Nacional, como nós já ouvimos aqui essa análise do Mônio Ferreira. Justamente o que era uma função do Congresso em colocar em discussão sobre a qualidade de vida, sobre a igualdade social e sobre regulamentar as redes sociais, que é uma discussão no mundo, na verdade, mas que acaba sendo um discurso, um julgamento, uma formação de uma ideia analisada dentro da Suprema Corte, enquanto, na verdade, estaria ali para julgar, para tomar as decisões dentro da Constituição Federal, e justamente isso que acaba acirrando, subindo este tom com o Congresso Nacional, porque os parlamentares que foram eleitos com o voto do próprio eleitor, do seu estado, do seu município, está ali para realmente tomar uma decisão, e a gente vê ministros do STF fazendo um discurso em relação a essa situação que deveria ser de responsabilidade do Congresso Nacional. E quando o Congresso acaba atuando numa causa e o Supremo entende que não é certo, que não é razoável, acaba tomando uma outra decisão. Então, realmente, isso acaba inflamando um pouco mais esse espírito que alguns acham que tem uma harmonia entre o Congresso e a Suprema Corte, e outros acham que não. Então é importante cada um assumir de fato a sua função. Acho que assim as entidades, os órgãos iriam funcionar muito melhor numa situação respeitosa e harmônica.